Olá! No jornal de hoje, vamos falar dos resultados das eleições municipais 2016. Osasco terá segundo turno entre Jorge Lapas e Rogério Lins. E a Câmara Municipal tem renovação de 61,9%. Apenas 8 vereadores conseguiram se reeleger. Veja também, em audiência pública na Casa Legislativa, Secretaria de Finanças presta contas dos recursos públicos e revela metas fiscais do segundo quadrimestre de 2016. Farmácia Popular e Contras fechada. Apesar de não ser a nossa obrigação, estamos agindo junto à Receita Federal dentro das nossas possibilidades. Governo não aumentará impostos, diz ministro da Fazenda durante evento em São Paulo. A arrecadação deve aumentar com o crescimento do Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e riquezas produzidos pelo país. É agora no Câmara Notícias. A gente começa o jornal de hoje falando dos detalhes do primeiro turno das eleições municipais 2016. De acordo com a apuração do Tribunal Superior Eleitoral, a cidade de Osasco possui 566 mil eleitores, mas um total de 444.658 compareceram às urnas no último domingo e se ausentaram 121 mil eleitores. Ao total, 518 candidatos disputaram por uma das 21 cadeiras do Legislativo osasquense e 9 disputaram a prefeitura. Bom, primeiro vamos aos resultados da candidatura à prefeitura. O segundo turno, que acontece no próximo dia 30, será disputado entre Rogério Lins, do PTN, e Jorge Lapas, do PDT. Rogério Lins conquistou 39,44% do eleitorado, que corresponde a 109.705 votos. Já Jorge Lapas ficou um pouco mais abaixo, com 38,55%, ou seja, 107.232 votos. Em terceiro lugar, vem Cláudio Piteri, do PPS, com 28.450 votos. Na quarta posição, Oswaldo Virgínio, do PEN, com 14.734 votos. O petista Valmir Pracidelli conquistou 9.850 votos. Depois vem Marcos Arruda, da Rede Sustentabilidade, com 4.130 votos. E por último, Solange Paul, do PSOL, com 4.088 votos. Nas eleições para prefeito, 30.713 votaram branco e 135.771 anularam o voto. Já os vereadores mais votados em Osasco foram o Dr. Lindoso, do PSDB, com 6.214 votos. A Ana Paula Rossi, do PR, também conquistou uma cadeira e volta a casa com 6.086 votos. Foram reeleitos Cláudio da Locadora, do PV, com 5.974 e Alex da Academia, do PDT, com 5.863 votos. Em seguida, vem Lúcia da Saúde, do PSDC. Os vereadores Toniolo, do PCdoB, e Batista Comunidade, do PTdoB, também reeleitos. Outro que terá uma cadeira na Casa Legislativa é o petenista Nida Pizzaria, com 4.891 votos. Ricardo Silva, do PRB. O professor Mário Luiz Guide, PSB, conquistou 4.244 votos, portanto, continua na Câmara. O De Paula, do PSDB, também foi reeleito com 4.064 votos. O ex-secretário municipal de esporte, Tinha de Ferreira, do PTB, teve 3.888 votos e também será vereador na próxima legislatura. Logo abaixo vem Jair Assaf, do PROS, reeleito com 3.882 votos. Ribamar Silva, do PRP, Pelé da Cândida, do PSC, outro reeleito, Josias da Juco, do PSD, com 3.178. Didi, do PSDB, que foi vereador de 1989 a 2008 por 5 legislaturas, volta à Casa Legislativa com 3.145 votos. O petenista Ralph, Daniel Matias, do PRP, Rogério Santos, também do PTN, com 2.521 votos. E por fim,
Doutora Régia, do PDT, ex-secretária municipal de Educação, eleita com 1.901 votos. Nas eleições para vereadores, 33.319 votaram branco e 53.170 anularam o voto. Dos 21 vereadores eleitos no último pleito, em 2012, apenas 8 conseguiram se reeleger para a próxima legislatura, a 14ª legislatura, que vai de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Portanto, a Câmara de Osasco teve renovação de 61,9%. O próximo mandato contará com 13 novos parlamentares. O PSDB e o PTN terão as maiores bancadas na casa. A maior derrota ficou com o PT, que perdeu as 3 cadeiras que tinha na Câmara. Bom, e você pode acompanhar os trabalhos realizados pelos vereadores do município às terças e quintas-feiras, às 3 da tarde, quando acontecem as sessões ordinárias na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar aí do sofá de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. E depois você pode ainda conferir o vídeo na íntegra, lá no nosso site. E depois do intervalo, em audiência pública na Casa Legislativa, Secretaria de Finanças presta contas dos recursos públicos e revela metas fiscais do segundo quadrimestre de 2016. Farmácia Popular e Contras fechada. Apesar de não ser a nossa obrigação, estamos agindo junto à Receita Federal, dentro das nossas possibilidades. Governo não aumentará impostos, diz ministro da Fazenda durante evento em São Paulo. A arrecadação deve aumentar com o crescimento do Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e riquezas produzidos pelo país. É daqui a pouco. Todo mundo sabe tirar selfies, mas agora vai poder tirar uma selfie que salva e transformar sua foto em doação para o GRAAC. O primeiro passo é abrir o Insta GRAAC e fotografar um cupom fiscal emitido no estado de São Paulo. Vale da academia, de loja, de restaurante, só não vale colocar seu CPF nele. O app vai ler as informações do cupom e enviar tudo para o GRAAC registrar no programa Nota Fiscal Paulista. Depois é só tirar uma selfie. Capriche na pose. Pronto, sua doação foi feita e o app monta sua selfie salva para você divulgar nas redes sociais e ajudar a espalhar ainda mais esse novo jeito de doar para o Hospital do GRAAC. Para ter uma alimentação saudável, é necessário combinar uma variedade e quantidade de alimentos. É importante que em cada refeição sejam consumidos verduras e legumes e pelo menos uma fruta durante o dia. A ingestão de cereais e fibras ajuda no funcionamento do intestino. Já leite e seus derivados, carnes, peixes, fornecem proteína, cálcio, vitaminas. Evite frituras, doces para manter uma boa alimentação.
Na manhã da última sexta-feira, a Câmara de Osasco realizou uma audiência pública em que a Secretaria de Finanças prestou contas dos recursos públicos e revelou as metas fiscais do município referentes ao segundo quadrimestre de 2016. Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a reunião foi organizada pela Comissão Legislativa de Economia e Finanças, presidida pela vereadora Mazefa Varão. Os dados foram apresentados pelo secretário municipal de Finanças, Pedro Sotero, e também por Karine Donizete, da Secretaria de Planejamento e Gestão, CEPLAG. De acordo com Karine, até o momento foram arrecadados 58% do valor previsto para o exercício de 2016. Previsão total da receita, 2.288.539.328. Arrecadado até o segundo quadrimestre, 1.336.975.487. Durante a audiência, Pedro Sotero enfatizou os esforços da administração para reabrir a farmácia popular. A farmácia popular encontra-se fechada. Apesar de não ser a nossa obrigação, estamos agindo junto à Receita Federal, dentro das nossas possibilidades, para que ela se sensibilize e autorize o funcionamento da farmácia. Para nós é um problema essa farmácia estar fechada, mas lhe garanto que não é questão de pagamento mesmo. Em entrevista exclusiva, o secretário de Finanças faz uma avaliação das metas fiscais e dos recursos referentes ao segundo quadrimestre de 2016. Apesar de toda a crise, apesar de toda a dificuldade, a gente está evoluindo bem na questão orçamentária e fiscal do município, né? A gente sabe que tem muitos municípios que não conseguem honrar nem os compromissos, então a gente está honrando, e a gente teve uma evolução muito boa na parte de números e contábeis e fiscais, que estão melhorando apesar da crise, né? Então o nosso limite prudencial ele baixou bastante, a gente está com 45%, o teto é 54%, o limite é 51%. A nossa dívida diminuiu e as receitas, que são as receitas próprias do município, a gente está na expectativa que, inclusive, supere o que havia sido previsto no começo do ano. Então, a gente sabe que não é um mar de rosas, que não é fácil, mas os números são muito bons, dado o cenário que a gente se encontra, né? A expectativa é de que os números fiquem mais estáveis no próximo quadrimestre do ano, diz Pedro Sotero. Os números foram bons, a gente está na expectativa de que vão se consolidar no próximo quadrimestre para que a gente feche o ano com as contas devidamente ajustadas e em dia aqui na cidade de Osasco. O que eu acho que vale é o esforço que a administração tem feito para tornar as despesas mais controladas, né? Porque, no fundo, essa melhoria que a gente teve dos indicadores foi porque fizemos vários ajustes contratuais, tivemos que fazer ajustes na melhoria, na qualidade do serviço, para que a gente conseguisse manter os números, manter as contas em dia e não impactar no serviço oferecido à população. O ministro da Fazenda participou da cerimônia de premiação do ranking Empresas Mais Estadão, ocorrida em São Paulo. Em discurso, Meirelles destacou as ações do governo para garantir retomada do crescimento e declarou que não haverá aumento dos impostos. A reportagem é de Leonardo Meira. Henrique Meirelles destacou que os índices de expectativa e confiança tanto do consumidor quanto do setor produtivo já dão sinais positivos. A trégua da insegurança ajuda na recuperação da economia e geração de empregos. É um trabalho de profundidade, é um trabalho que, em última análise, visa dar condições ao Brasil de crescer de forma sustentada por muitos anos. Então, este é o nosso objetivo, é para isso que nós estamos trabalhando e os resultados estão positivos. A expectativa da economia está melhorando pronunciadamente, quer dizer, depois de passar vários anos caindo, a expectativa do consumidor, a expectativa do comércio, a expectativa da indústria, da agricultura, de serviços, toda essa expectativa está já melhorando, o índice de confiança está melhorando. E isso já começa a se refletir na retomada das atividades, alguns setores já crescendo, outros setores diminuindo a queda, mas com perspectiva de crescimento. E no devido tempo nós teremos então uma volta da criação de empregos e com isso o país pode aumentar de forma consistente
o seu padrão de renda. Sobre a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior, o ministro disse que o texto deve ser finalizado no início da próxima semana. A expectativa do governo é que a medida seja aprovada no Congresso ainda este ano. A ideia é que possamos cada vez mais, trabalhando junto com o relator e os técnicos do Congresso e a equipe econômica, nós estamos procurando fazer com que o texto seja o melhor possível. Não existe fórmula perfeita, não existe nada que não caiba uma discussão e um aperfeiçoamento, tendo em vista aspectos diversos, mas o importante é que a PEC está sendo muito bem recebida, não só pela sociedade, como pelos principais líderes partidários. De acordo com o ministro da Fazenda, aumento de impostos não está nas previsões do governo nem para este, nem para o próximo ano. A arrecadação deve aumentar com o crescimento do Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e riquezas produzidos pelo país. Concessões e outorgas também devem ajudar a fechar a conta. A previsão do governo é arrecadar 23 bilhões de reais em 2017 no setor de infraestrutura. Na medida que a economia comece a retomar, volte a se estabilizar e crescer, aí sim é o momento em que a arrecadação vai voltar a crescer, estabilizar e crescer. Portanto, é muito importante isso, por quê? Porque com a economia enfrentando a recessão, que foi construída durante vários anos, essa recessão, ela não surgiu do dia para a noite, que é a maior da história do Brasil, começou no final de 14, né, e agora está começando a estabilizar finalmente, com todas as medidas tomadas e a confiança despertada por essa administração. Portanto, eu acho que é um processo absolutamente normal e que, inclusive, é possível prever no tempo, como depois da retomada da atividade, daí a alguns meses a arrecadação volta a crescer. No próximo bloco, vamos saber a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Até já! O acidente não tirou minha vida, mas interrompeu minha carreira e me obrigou a reprogramar o futuro. Que cochilada, hein? Dirigir cansado? Nunca mais. Vamos todos respeitar a lei, a sinalização, os limites de velocidade e usar sempre o cinto de segurança, inclusive o banco de trás. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Deixa a camisinha entrar na festa, deixa a camisinha entrar, deixa que a vida vale a pena, mas pra festa ficar boa, a camisinha tem que usar. Você não vive no meio de florestas densas, não habita cavernas remotas ou manguezais, e você não tem nome científico, mas você também é espécie da Mata Atlântica. Tem papel fundamental na sua preservação. Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como você também protege a Mata Atlântica. A semana inicia com chuva e tempo instável na Grande São Paulo. Vamos saber os detalhes da previsão com a Climatempo. Todo o estado de São Paulo entra em alerta para temporais nesta segunda-feira, com áreas de instabilidade que vão avançar do sul do Brasil para a região. No oeste e no sul paulista pode chover desde cedo. Nas outras áreas do estado, as instabilidades se espalham ao longo do dia, inclusive na região metropolitana. O tempo já amanhece carregado e a partir da tarde a chuva será generalizada. Há risco de temporais. Na capital, mínima de 15, máxima de 22 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 14, máxima de 21 graus. O Câmara Notícias fica por aqui. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá!